passei por isso e eu estou aqui glorificando ao Senhor. Quer uma prova? Passei 14 anos na prisão. Olha eu aqui glorificando o nome do Senhor. Então eu estou preparado para chegar para alguém, para uma mãe, que o filho está na cadeia, aí falar: moça, senhora, teu filho ele vai sair de lá porque o Deus ele é um Deus do impossível. A senhora não acredita? Eu fiquei 14, então foi uma luta, foi uma prova, sabe para quê? Para que através da minha vida outras pessoas venham ser alcançadas pela graça do Senhor. Então não murmure contra o Senhor quando tu passar numa luta. Entenda que tudo está no controle, então Deus ele não vai deixar você morrer. A irmã deu um testemunho muito forte aqui. Ela passou por uma situação ali de morte. Só que tudo está no controle. Por isso Satanás não ceifou a tua vida. Porque a tua vida é do Senhor. O Senhor é que guarda. É Ele que comanda. Nada foge da mão dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então por isso que o Senhor me ensinou isso hoje. Que eu estou no serviço e eu tenho bastante tempo para ler. De porteiro da escola. Então eu estou comendo a Bíblia, estou lendo bastante livro, eu estou aprendendo com o Senhor. Eu aprendi isso hoje e aqui nesse culto eu entendi por que eu aprendi. Porque todos nós estamos passando por lutas. E dessa noite você já vai sair sabendo. Quando ela estiver na tua frente, você vai falar: pera aí, meu Deus está comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Jeremias pelo convite, a sua esposa, pastora Meire. Estou feliz por rever a nossa irmã Dulce aqui. Estamos devendo uma visita para a irmã, para o pastor. Feliz pela presença de vocês, em nome do Senhor Jesus. Tenho sim uma mensagem de Deus para mim e para a tua vida. O Senhor me deu uma mensagem, irmãos. Antes de entrar nela, quero trazer também a saudação do meu pastor Davi. Ele não pôde vir porque ele teve um compromisso em Aguaí. Então ele ficou impossibilitado de estar aqui, que ele foi cumprir uma agenda, mas ele mandou o abraço e a paz do Senhor para todos, para o pastor, para a pastora. Irmão, depois nós vamos conversar sobre isso. Nessa mensagem que eu vou pregar, irmão, foi uma mensagem que eu ouvi. O Senhor usou alguém para falar comigo. E foi uma mensagem tão forte que ela me impactou. E, sabe, quando o irmão me convidou para vir pregar aqui hoje, eu fui meditar nessa palavra. E a maneira com que o convite surgiu, irmão, o Senhor confirmou essa palavra. Glória a Deus. Livro de Lucas, doutor Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 5. É uma campanha quebra das maldições. Aleluia. Doutor Lucas 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11, para a glória do Senhor Jesus. Esperar todos acharem, irmão, que eu preciso que você preste bastante atenção nessa mensagem que vai ser lida. Se você não tem a sua Bíblia, fica com seus ouvidos atentos, que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Posso ler, igreja? Amém? Amém. Esperar a irmã achar ali. Diz assim as Sagradas Escrituras: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas,
de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E o Seguiram. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Deus amado. Senhor, é um culto, meu Deus amado, uma campanha, Senhor, de quebra de maldição. Então eu te peço nesta noite, repreenda agora todo espírito mau, Senhor, todo espírito contrário, meu Deus amado, todo espírito de maldição, Senhor amado. Prepara, Senhor, o coração dos teus servos para receber essa mensagem, meu Deus amado. Repreenda todo espírito de Jezabel, toda maldição, Senhor, contrária que estiver, venha ser quebrada agora para a glória do teu nome. Pai, que eu esvazie de mim, que o Senhor possa me usar nesta noite, para que o teu nome venha a ser mais e mais glorificado, Senhor, e fica conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Maravilha, meu Deus. Irmãos, eu falei que eu estava ministrando uma mensagem que foi ministrada para mim, que me impactou, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha te impactar também da mesma maneira que me impactou, porque foi uma palavra tão forte que ela teve ali uma mudança na minha vida. E por que eu peço ao Espírito Santo para que ele impacte a tua vida? Porque não é eu quem faço, não é eu quem opero, é Ele, a obra é dele, é Ele que faz. Então eu faço esse pedido por quê? Porque há pessoas que ela é caminho, e há pessoas que ela é um caminho de barro, mas que tem espinhos. Há pessoas que é terra que tem pedregais, tem pedras, e há pessoas que é terra boa para se plantar. Foi assim que Jesus falou acerca da parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e a semente caiu ao pé do caminho, e veio as aves do céu e comeram. O Senhor explica para os discípulos o significado disso. Ele fala, a semente é a minha palavra. Só que quando essa palavra é semeada ao pé do caminho, Satanás vem ali e arranca. E a gente entende quem são essas pessoas. Tem pessoas que nascem, crescem, morrem, envelhecem e morrem, e elas não recebem a palavra de Deus. E tu vai entender por quê. Você prega, você fala, ela fala, eu acredito, mas é uma fé natural. Ela não tem aquela fé que move as mãos de Deus. A fé natural é aquela que você entra no ônibus para ir para São Paulo. Você não sabe o que vai acontecer, mas a tua fé natural faz com que você entre naquele ônibus, porque você sabe que vai chegar lá. Essa fé natural, ela não move o coração de Deus. É a fé natural, irmão. A fé daqui do nosso dia a dia. Nós saímos para trabalhar, acordamos na certeza que vamos chegar no serviço. E fazemos isso todos os dias, é uma fé natural. Nós não saímos, ou vamos trazer assim para você entender. A pessoa que é denominada a caminho, é aquela que ela levanta de manhã e é natural acordar dela. Ela não lembra que o Senhor guardou. Ela não lembra que ela tem que agradecer ao Criador por mais um dia de vida. Ela não reconhece que esse ar que ela respira é de Deus. Por quê? Porque tudo que é fala de Deus, Satanás tira, não dá fruto, fica no meio do caminho. Ela nasce, vive, cresce e morre e não dá valor à palavra. Aquela que o Senhor explica, que aqui está no meio dos pedregais, a Bíblia nos explica, o Senhor fala que aquelas pessoas que ela até recebe a palavra de Deus, ela sente ali a presença do Espírito Santo e se alegra. Só que na hora que vem a luta, na hora que vem as provas, como o Senhor permite, o que ela faz? Eu não vou mais na igreja, aquele irmão me ofendeu, eu não quero mais saber daquele ministério, e desiste no meio do caminho. Por isso que o Senhor usou o servo dele para falar que ele não se importa que às vezes você se desanime, o que ele se importa é que ele não quer que você pare. Então tem pessoas que é pedregais que elas param e entristecem o coração do Senhor. E tem pessoas que é terra, que tem espinhos. Ela recebe a palavra, quando a palavra começa a florescer dentro do coração dela, ela pensa, eu não vou mais poder usar aquela saia. O irmão fala, eu não vou poder mais fazer aquilo com os meus amigos. Aquele espinho começa a sufocar e ele já não quer saber de vir na igreja. Ele dá mais valor às coisas do mundo do espinho do que a palavra de Deus. Então o que acontece? Isso aí sufoca. Só que eu creio e profetizo que nessa noite o Senhor preparou sua terra boa. O Senhor não me trouxe aqui com você terra boa. A terra boa é essa que o Senhor preparou para receber a mensagem dessa noite, porque eu creio e profetizo que através da tua vida vai dar fruto. Essa palavra que é semeada neste lugar aqui, ela vai florescer e vai dar frutos de 30, 60 e 100, como diz a palavra do Senhor. Por isso eu pedi que o Espírito Santo impacte a tua vida, porque eu quero agora entrar na mensagem acerca do que foi lido. Lemos uma passagem onde Pedro, ele estava ali pescando. Só que ele fala
ele não pescou nada a noite inteira. Então eu quero te convidar nessa noite, na nossa mente que é limitada. Vamos voltar um pouquinho na história. Imagine Pedro ali um dia antes disso acontecer. Ele começa ali a preparar a rede. Ele chama ali Tiago, ele chama ali João, falou: ó, essa madrugada nós vamos encher o barco. Porque todo pensamento do homem que é pescador, ou daquele que trabalha, o pensamento dele é que ele vai fazer o melhor, que tudo vai dar certo. Ele sai para pescar naquela noite com tudo preparado. Tudo vai dar certo, o pensamento é esse. A lógica humana é essa. A gente sai com esse pensamento. E está ali Pedro arrumando todas as redes. Está entrando no barco junto com seus companheiros. E eles vão ao alto mar. Só que na madrugada ele joga a rede para um lado. O Pedro ele era experiente em pegar peixe. Ele era pescador, ele era a profissão dele. Ele não pescava porque era um hobby. Ele pescava porque era o mantimento da família, era o sustento dele. Então ele dependia daquilo. Então ele tinha ali toda a prática para fazer aquilo. E ele joga de um lado e nada. Imaginamos que Pedro vai para o outro lado do barco e joga em nada. Fala: tô, Tiago, tenta você porque eu não estou conseguindo nada. E está lá pescando nada. E as horas vão se passando. Vamos mudar de lugar. Vamos lá mais para o fundo. Quem sabe os peixes sumiram daqui. E está indo lá Pedro junto com ele. Joga a rede do outro lado e nada. E as horas vão se passando e nada. Talvez Pedro chega lá, Tiago, e fala: ei, o que aconteceu? Eu falo: nada, não tem peixe. A noite vai indo, o dia começa a amanhecer, Pedro já começa a se preocupar. Por que ele se preocupa? Porque ele não pegou nada. Talvez ele estava contando em trocar ali os peixes para levar outras coisas para dentro de casa. E começa ali a se preocupar: mas e agora? Não pegamos nada e o dia está amanhecendo. Se não pegamos nada à noite, e agora? De manhã que nós não vamos pegar. Irmão, que essa palavra fique no teu coração. Porque se você não guardar a palavra do Senhor, se você não for terra boa para dar fruto, irmão, as maldições ela permanecem. Nós temos que guardar a palavra de Deus para que as maldições sejam quebradas. E tu vai entender, irmão. Não adianta participar de campanha se tiver maldição e não guardar a palavra do Senhor. Eu estou pregando assim, irmão, para que a gente venha meditar, porque nós lemos e não entendemos. Se eu perguntar para alguém que for lido aqui, pode ser que muita coisa passou despercebido. Então, nessa ilustração, nessa revelação que o Senhor tem dado e naquilo que já foi ministrado, a gente vamos entender a revelação de tudo isso. Glória a Deus. E tu guardando a palavra do Senhor, a maldição vai ser quebrada. Ela pode estar escondida onde for. A palavra de Deus, ela tem poder. Porque a Bíblia fala que o verbo é Deus. E Deus, ele é a própria palavra. E na palavra ele fala que a palavra é a semente. E a semente tem que estar em mim e em você. Se em você tiver com a semente que é Jesus, a maldição ela é quebrada. E o Senhor vai quebrar a maldição nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. E está ali Pedro, já angustiado, falou: e agora? O dia está amanhecendo. Vamos embora. E quando ele está indo em direção à praia, a palavra diz que Jesus ele está ali com uma multidão. Aí entra agora o motivo de eu estar aqui nesta noite. O Senhor, ele avista 2 barcos. E a multidão vem seguindo e vem espremendo o Senhor. E a Bíblia nos fala que Pedro colocou o barquinho dele ali. E sabe o que ele fez? Ele pegou as redes que ele tinha preparado para pescar. As redes que ele não pegou nada. Sabe o que ele foi fazer? Está na Bíblia, a gente lemos e não percebemos. Ele foi lavar as redes. Vou ler para você ver. Ele viu 2 barcos junto da praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Por que ele foi lavar a rede, irmão? Ele não pegou nada, o que ele queria não veio. Mas o que ele não queria estava. A sujeira. Tudo aquilo que não prestava para nada vem na rede de Pedro. E Pedro sabia que aquela sujeira ali, se permanecesse na rede, ia estragar. Porque o que não presta, irmão, só vem para estragar. Então o que o Senhor quer falar nessa noite para quebrar a maldição? Vamos lavar a rede. Vamos tirar o que não presta. O que não presta tem que sair, irmão. E não é Jesus que foi lavar, foi Pedro. Porque Pedro sabia. E tu sabe, irmão. O que não presta a gente temos que lavar. Por quê? Porque a rede vai ser precisada depois. Vai ter que usar a rede depois. E está lá Pedro, triste, sem ter pegado nada, mas lavando a rede porque ele sabia. Isso daqui vai estragar minha malha. Isso daqui vai apodrecer tudinho. Então tem que sair. Está lá Pedro. E o Senhor está vendo de longe. Porque o Senhor já sabia, irmão. É o que você falou. O Senhor já sabia. E quando o Senhor chega lá, tem 2 barcos. Só que ele não pede licença. Ele é educado. Mas o lindo do Senhor Jesus, sabe o que ele faz? Ele entra no de Pedro.
Foi lindo, eu vou contar, irmão, não é contar não, mas... O irmão foi lá em casa procurar o pastor para pregar, e o pastor tinha acabado de sair. Se ele chegar 5 minutos antes, o pastor estava aqui. Não estaria aqui, porque ele também não poderia. Mas ele chegou lá para falar, e o pastor tinha acabado de sair. Ele falou, irmão, tu prega. Eu falei, pela misericórdia de Deus. Ele falou, então tu vai lá hoje à noite. Eu vou em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque tinha 2 barcos, mas tinha um em torno de Pedro. O outro barco também servia para a mesma função, mas era do de Pedro que o Senhor queria falar. Aí imagina o Pedro olha para Jesus ali e fala, meu Deus, estou cansado, não peguei nada deu certo, estou aqui lavando minhas redes agora, o Senhor vai entrar no meu barco. A visita ilustre, né? Acho que ele nunca tinha recebido uma visita daquela, porque segundo o evangelista, o Dr. Lucas, nessa passagem dá a entender que esse foi o primeiro encontro de Pedro com Jesus. Então tá lá, o Senhor entrou no barco de Pedro. Vou aqui fazer uma conjecturação, a Bíblia me permite isso. Pedro chega para Jesus e fala, ô mestre, estou tão cansado, eu quero dormir. O Senhor vai entrar justo no meu? Tem outro barco aí, ó. O Senhor tinha que entrar justo no meu. Fala, Pedro, faça esse barco um pouquinho para lá, que eu tenho que pregar para essa multidão aí, Pedro. E a Bíblia fala que o Senhor, ele senta para pregar. E quem senta é porque não está com pressa. O irmão falou para mim que eu tinha total liberdade. Eu não sei que hora que vocês acabam o culto, mas eu vou parar quando o Senhor mandar. Mas o Senhor, ele respeita você também. O Senhor, ele é educado, ele respeita você também. Se eu for sentar aqui, você vai falar que vai acabar isso. Então Jesus sentou. E o interessante, sabe o que aconteceu? Pedro, ele não foi embora, irmão. O Senhor está falando isso, sabe para quê? Para que você permaneça até o final. Na hora que entregar a bênção apostólica, aí tu vai embora para casa. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro, mesmo cansado, mesmo triste por não ter pegado nada, ele ficou ali sentadinho prestando atenção na mensagem de Jesus. Agora imagina Jesus pregando. É lindo, né, irmão? Aleluia! Tem muita gente aí que prega muito, né, irmão? Mas para ser conhecido tem que gravar DVD, o irmão falou aquela vez, né? Tem que fazer um monte de coisa aí para ser reconhecido aí. E Jesus não prestou nada, nem de microfone ele prestou. E o que mais pregou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E Pedro está ali, as palavras do Senhor estão ali, entrando no coração de Pedro. Mesmo ele cansado, ele permaneceu. Aí quando Jesus estava amém, Pedro, agora eu vou dormir. Aí Jesus fala para Pedro, Pedro, vamos pescar? E aí, Pedro, vamos pescar? Aí Pedro fala. Aí Pedro começa ali a lançar no Senhor ali as suas tristezas. Fala, Senhor, o negócio é carpintaria. Eu sou pescador, pesquei tanto, não arrumei nada, Senhor. De dia ainda? Ah, não, Senhor. Ah, mas essa palavra que tu pregou aí, eu vou falar a verdade. Que palavra poderosa! Por que tu está mandando? Eu acreditei na tua palavra. Eu vou lá pescar. Aleluia. Isso que eu falei. Pega essa palavra, irmão. Não é porque eu estou aqui não. Sabe por quê? Quem fala não é o homem, é Deus. Toda vez que subir alguém aqui, irmão, dê crédito no que é anunciado aqui, irmão. Porque tudo está no controle do Senhor. Acredite, tome posse. Aí Pedro fala para o Senhor, fala, porque tu falou, eu vou lá, Senhor. E Jesus, ele vai indo junto. Jesus não ficou lá não, Jesus entrou no barco, você vai entender. Por isso que o salmista fala assim, ó, meditei na palavra do Senhor de noite, porque meditar é diferente de ler. Se a gente só ler, a gente não vai entender, mas se a gente começar a meditar, aí a leitura ela vai se abrir, a revelação vai acontecer, e você vai ver a palavra de Deus de uma outra forma, e vai falar, é verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor foi junto. E a Bíblia fala que quando eles lançam a rede, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eles não conseguiam puxar porque era muito peixe. E Pedro está ali e falou, opa, tem alguma coisa na rede. Está vivo, tem peixe. Aí o coração de Pedro já se alegra. Aí já olha para os outros e fala, vem cá, vem navegando, porque correr não dava, vem navegando. Me ajuda aqui. Chega o outro barquinho, aí joga ali, encheu os 2 barcos. Quando eles vão para a terra, Pedro olha para Jesus e fala assim, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um pecador. Agora eu vou fazer uma ilustração aqui que o Senhor falara. Obrigado, Jesus, era o que eu precisava.
Eu não peguei nada a noite inteira, mas tu pesca bem também. Pode ir embora, Senhor. Eu sou um pecador, obrigado, valeu, já tenho o que eu queria. Tem pessoas que só precisam de Jesus. Quando chega a bênção, ele fala, tchau, Jesus. Irmão. É verdade, eu não estou pregando uma coisa que não acontece, irmão. Obrigado, Jesus. Aí Jesus fala assim para Pedro, Pedro, eu não vim viver um momento só com você. Não é só isso não, Pedro. Isso aqui é só um momento. Daqui a pouco você foi embora, acabou, Pedro. Eu quero viver uma história com você. É uma história que o Senhor quer viver contigo. Não é só um momento, não é só aquela alegria ali. Tchau, Jesus, não. É uma história que o Senhor quer viver. Glória a Deus. Jesus fala, Pedro, peraí, Pedro, calma aí, calma. O negócio é outro, Pedro. Eu vou fazer de você, Pedro, um pescador de homens. Pedro, não vai ficar só nisso aqui nesse momento, não. Porque eu sou um Deus para toda a eternidade, Pedro. Eu sou um Deus que é para sempre. Tenta imaginar na nossa mente limitada o eternamente do Senhor. Nossa mente não consegue, irmão. O eternamente do Senhor é muito, muito, muito longe. O Senhor fala para ele, não é uma história, um momento, é uma história. E Pedro acredita naquilo. Sabe o que Pedro faz? Pedro larga o barco, Pedro larga a rede, e vocês repetiram, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e Pedro, ele seguiu, ele largou tudo, ele entendeu o que Jesus queria, e é o que o Senhor quer que a gente entenda, que o que Ele quer com nós não é só um momento, irmão. Aleluia. Não é só um culto ou outro, não, é uma história. E Pedro larga tudo ali e vai junto com o Senhor, fala, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. Vamos viver uma história junto, Jesus. E agora nós vamos entrar na história de Pedro com Jesus, porque ali foi o momento em que Jesus encontrou com Pedro e falou, vem que o negócio é uma história e é para a eternidade. Aí a Bíblia fala que Pedro faz o quê? Leva Jesus para a casa dele. Oh, glória. Louvado seja o santo nome, Senhor. Está lá Pedro com Jesus na casa. E a Bíblia fala que Jesus, olha, a sogra de Pedro estava doente, ele só encostou a mão e ela ficou curada. Mas o que o Senhor quer falar para mim e a você nessa noite? Quando Pedro decide levar Jesus para dentro de casa, ele levou ele para o íntimo dele. Nenhum outro relato lá que Jesus esteve na casa dos outros discípulos, eu nunca não tenho recordação, mas na casa de Pedro ele entrou. E é forte. Na intimidade, irmão, na nossa casa, é que a máscara cai. Vem para a igreja é uma coisa mais linda, mas dentro de casa a máscara cai, não tem jeito. E Pedro fez o quê? Pedro levou Jesus para dentro de casa. Por quê? Porque está começando-se uma história. Porque louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente que fala, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. E só se alegra aqui, irmão. Quando vai lá para fora está triste de novo. Chega em casa é uma briga, não respeita ninguém. Fala até coisas que não deve, irmão. Então quando Pedro leva Jesus para dentro de casa, a revelação que o Senhor traz é que Pedro trouxe ele para a intimidade. E nós temos que trazer o Senhor Jesus para a nossa intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quebra de maldição, irmão. Quando Jesus entra, a maldição vai embora. Começa a história de Pedro com Jesus. E tem muita coisa, eu marquei aqui, ó. Pedro, lá no livro de Mateus, capítulo 14, 22. Pedro, ele anda por cima das águas. Olha que lindo, foi aquela tribulação que passaram, onde aumenta a fé. Nessa passagem eu não expliquei, olha para você ver como Deus não deixa nada sair do controle dele. A fé, quando Pedro passa nessa luta aqui, ó, que o barco está para lá e para cá, Jesus ele vem andando por cima das águas. E está só os discípulos no barco. Aí alguém gritou, é um fantasma. Continuou todos dentro do barco. Está no alto mar. Não tinha pra onde correr. Olha o fantasma. Só que Jesus olhou e alguém falou, Pedro olhou e alguém falou, é Jesus. Quando Pedro olhou e viu que era Jesus, Senhor, se é tu, permitas que eu vá até aí. Porque ele já começou a viver história. Quando você vive história com o Senhor Jesus, você sabe que ainda que seja impossível aos olhos dos homens, para Deus não há impossível. Pedro já estava na história. Então quando ele olhou, ele falou, Senhor, é tu, permita que eu vá por cima das águas. Acredite, vamos fazer aqui uma ilustração também. Que Tiago, João olhou e falou, Pedro, tu tá louco? Mas Pedro já estava na história. Pedro não estava no momento. Pedro
Pedro, isso é um negócio que é só para mim, que sou Deus. Não falou isso não. Deus, ele viu a fé de Pedro. Ainda que fosse pequenininha, mas o Senhor viu e falou, vem. Oh, glória. Aleluia. Quando tu quiser algo impossível, e a tua fé, mesmo que ela for pequenininha, você fala, Senhor, eu quero. Ele vai falar, vem. Amém. E se tu crer, tu vai. Amém, Senhor. Porque Pedro, ele andou. Pedro, ele andou por cima das águas. Só que a Bíblia fala que o momento que ele olha para o lado, que ele vê aquela onda gigante, aquele vento, ele começou a afundar porque ele teve medo. Aí ele clama, Senhor, me socorre. E toda vez que a gente clama o nome do Senhor, o socorro vem. Jesus foi lá, pegou ele pela mão e falou, homem de pequena fé. Antes, eles falaram, quem é esse? Não conheciam. Não tinha nem fé. Agora já tem uma fé pequenininha, mas tinha. Glória a Deus. Homem de pequena fé. E ergueu Pedro de lá na profundidade. Quando estava afundando, vem. É de pequena fé, mas tu vai crescer. Tu vai crescer. Louvado seja o nome do Senhor. E continua a história de Pedro. Alguém chega para Pedro, para os discípulos, e pergunta. E Jesus, sabendo de tudo, fala, o que andam dizendo de mim? Uns falam que tu é o Messias, outros falam que tu é Elias. Aí ele pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vivendo uma história com o Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque ele estava vivendo uma história, irmão. E nessa mesma passagem, irmão, mais para frente, quando Jesus começa a falar acerca do que ia acontecer, Pedro repreende e falou, não, Senhor. Aí Jesus olha para Pedro e fala, para trás de mim, Satanás. Porque quem tem história com o Senhor, ainda que seja uma palavra dura, ela não derruba. Ainda que seja uma palavra dura, ela sabe que é correção e Deus, ele corrige a quem ele ama. Glória a Deus. Então Pedro já está ali vivendo a história do Senhor. Por que o Senhor está falando da gente viver uma história? Para quebrar maldição, nós temos que viver uma história. Se você viver um momento, a palavra de Deus diz que a tua casa vai estar limpa. Todos os demônios vão embora. Todas as maldições vão embora. Só que se você deixar o Espírito só por um momento, ele vai embora. O demônio, ele vai voltar e vai ver a casa está vazia. Ele vai pegar mais 7 maldições com ele e o seu estado vai ser pior. Então é história. Glória a Deus. Não é momento. É história. A Bíblia fala que João foi o apóstolo que Jesus amou. Só que Pedro foi o que mais viveu história. Glória a Deus. Sabe por quê, irmão? O amor é lindo. Só que tem muita gente que ama só de palavra. Eu plantei uma árvore e eu amo ela. Só que eu não tenho a atitude de lá regar, de lá adubar, de lá cuidar. Só que eu amo, só de falar. Só que quando eu amo de verdade, porque Pedro também amava o Senhor Jesus, ele foi lá e fazia as obras. Ou seja, eu vou lá, eu vou cuidar. O amor, ele é com atitude, irmão. Tem que ter atitude. Já pensou se Jesus só nos amasse de tal maneira e não descesse de lá para morrer comigo e com você? A atitude dele foi tão linda que eu e você estamos aqui nessa noite. Mateus capítulo 17, irmão, Pedro, ele participa da transfiguração. O Senhor foi fazer algo lindo no monte e falou, vem cá, Pedro. Levou ali alguns discípulos e Pedro participou com o Senhor. Ou seja, Pedro já está vivendo uma história com Jesus e Jesus vivendo uma história com Pedro e fazendo parte daquele momento glorioso, a ponto ele fala, Senhor, ainda bem que eu estou aqui, vou fazer aqui, Senhor, uma cena para o Senhor, para Moisés, louvado seja o Senhor, e Elias participou de coisas gloriosas. Quer viver coisas gloriosas na tua vida? Traga Jesus para a tua história. Você vai viver momentos que jamais você vai esquecer. E o Senhor vai falar assim para tu, guarda que é um segredo meu e teu. Não conta para ninguém, que isso que eu estou te revelando é nosso. É intimidade, irmão. É história. Não é momento. Mateus 26, 51. Olha que lindo. Pedro, ele vai, corta a orelha do servo lá do sumo sacerdote. Você vai ver o que é viver uma história com o Senhor. Quando Pedro vai, corta a orelha daquele servo do sumo sacerdote, algo já estava sentenciado para a vida dele. Porque naquela época lá, como nos dias de hoje tem prisão, tem tudo, Pedro seria morto por causa dessa atitude. A prova contra Pedro seria aquela orelha. Aí quando a gente é amigo de Deus, quando a gente temos uma história com o Senhor, ainda que as nossas atitudes só por fim na nossa história, o Senhor fala,
fazem coisas que põem fim na nossa própria história. Eu falei aqui, eu fiz atitudes que eu passei 14 anos na prisão. Se não fosse a misericórdia do Senhor, eu não estava vivendo essa história com Ele. Só que, quando eu aceitei, eu falei, eu quero. Eu não aguento mais sofrimento, eu quero o Senhor. Eu estou vendo essa história, já vai para 6 anos, pela misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Ele nos livra, irmão, até mesmo das nossas atitudes. E está ali, ó, o que condenava Pedro, o que acusaria Pedro, o Senhor foi lá, colocou no lugar, está me ouvindo? Tá, não tá? Pedro, foge, Pedro, que negócio. Deus é lindo. A gente que não entende. A Bíblia fala, errais por não conhecer as Escrituras. E quando a gente medita, que é diferente de ler, a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente não esquece. Quando eu li aquilo hoje, irmão, foi algo tão forte que Deus falou comigo que eu guardei. O livro não está aqui, mas eu decorei para passar para a igreja. Eu não ia passar, eu passei devido ao que o Senhor estava falando. Conforme o Senhor estava falando das lutas, eu falei, Senhor, te dê esse negócio do Senhor mesmo, eu aprendi, porque é para ensinar. De graça recebesse, de graça falasse. E está lá o Senhor dando o livramento de Pedro. No livro de Mateus 26. Pedro é avisado e nega Jesus. Quando ele falou que ele jamais, ele morreria, o Senhor falou, ó Pedro, nesta noite tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes tu me nega. É forte, né? Jesus avisou e aconteceu do mesmo jeitinho que Jesus falou. E a palavra dele era incerta. Está lá Jesus preso. Irmão, é interessante, sabe por quê? Eu falo nós porque eu prego a palavra de Deus. Quando a gente entra nessa passagem de Pedro, a gente desce o cacete em Pedro, não é não? Pedro negou Jesus. É porque a gente se esquece que nós também negamos. Quantas vezes? Então eu falo porque eu já preguei sobre isso, irmão. Quantas vezes eu falei que Pedro negou, Pedro andava junto com Jesus e negou ele. Mas sabe por quê? Porque a gente se esquece que a gente também negou. Pedro foi o único dos discípulos que ficou de longe, olhando. E está lá o Senhor. E no mesmo livro de Lucas fala que na hora que ele nega Jesus, Jesus está assim, ó, olhando para ele. E a Bíblia fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Se fosse ao contrário, Cristo ter a nossa mente, Jesus ia olhar para Pedro assim, ó. Não me conhece, né, Pedro? Deixa tu, miserável. Se fosse nós, né, irmão? Pedro, aquele dia tu quase morreu lá, hein, Pedro? Se não fosse eu, tá lá andando em cima das árvores. Pessoas, se fosse assim. Só que Deus, Ele não tem a nossa mente. Nós temos que ter a mente de Cristo. E eu aprendi, irmão. Eu aprendi que quando Jesus ele olha para Pedro, o olhar de Jesus não foi um olhar de acusação. Foi um olhar assim. Eu entendo, Pedro. Está difícil para você ir, né, Pedro? Ele não teve coragem, irmão. Ele tem sentimentos. Ele teve medo. Por isso que ele negou. Ele teve medo diante daquela situação. E Jesus olha, pô, está difícil, né, Pedro? Para mim também está difícil, Pedro. Amanhã eu vou ser morto. Mas não esquenta não, Pedro. Daqui a pouco eu vou ressuscitar. Deixa, Pedro, já eu estou de volta. Deixa eles me matarem, Pedro. Tu não está entendendo. Tu está pregando porque tu não está entendendo, mas eu te entendo, Pedro. Está difícil para mim também, tá, mas não esquenta não. Aí eu quero ler algo, irmão. No livro de João, capítulo 21. Se não quiser abrir para acompanhar, diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, que foi pregado, onde Jesus teve ali um encontro com Pedro, onde eles viveram uma história, onde Jesus foi e curou ali a orelha do homem, onde Pedro negou e Jesus falou, não esquenta não, Pedro, eu sei que está difícil, eu te entendo. Eu vou morrer, mas daqui 3 dias eu vou ser ressuscitado. Depois de tudo isso, manifestou-se Jesus outra vez os discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estava Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhes Pedro, Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também vamos contigo. Foram, subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. De
Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois ele já não podia tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, no caso João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica que estava nu e lançou-se no mar. Olha para você ver, Pedro ele não se jogou de vergonha. Você vai entender o que Pedro fez. Ele se lançou para chegar lá nadando. E os outros discípulos foram com o barco. Ou seja, quando ele pulou na água para ir nadando até a praia, porque ele viu que era Jesus, entendeu que era Jesus, ele pulou e foi ao encontro do Senhor. E os outros foram no barco. Louvado seja o nome do Senhor. E os outros discípulos foram no barco porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram na terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para fora, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde jantar. Eu vou parar aqui para você entender. Peço para a igreja se colocar de pé em nome do Senhor. Por que eu encerrei essa mensagem aqui? Porque aqui eu vou encerrar a mensagem. Depois de tudo que aconteceu, Pedro voltou a pescar. E Jesus, sabendo de tudo isso, foi lá ao encontro deles e ficou lá esperando. E aconteceu a mesma coisa que no começo. Passaram a noite inteira, não pegaram nada. E Jesus falou a mesma coisa: lança a rede. E aconteceu a mesma coisa. O que o Senhor está falando para mim e para você? Lembra da onde caíste. Se coloque de pé, não deixe essa história terminar. Essa história ela não acaba aqui não, irmão. É para a eternidade. É por isso que o Senhor preparou essa noite para mim e para você. Para que a gente saia aqui impactado, sabendo que a nossa história com o Senhor é para sempre, não é um momento. Glória a Deus. E toda vez que você recuar, o Senhor vai aparecer para que você volte. Só que se você não quiser, o Senhor ele não vai te obrigar. Ele vai manifestar, vai fazer milagre, vai encher a tua rede de peixe. Mas porque Ele tem amor à tua vida, Ele quer você salvo. Então não permita, mesmo com a luta, mesmo com a dificuldade, lembre-se que tudo está no controle. O Senhor não vai deixar você morrer. Se você é fiel, se você está na presença do Senhor, pode ter certeza que mesmo que o barco balance, mesmo que não tenha peixe, o Senhor não vai deixar você morrer, porque a história é para a eternidade. Eu quero agora dizer que aqueles que creem no Senhor, dêem glória a Deus aí para me ouvir. Eu ouvi, irmão. Agora eu vou ensinar algo para você nessa noite. Eu nunca gostei de falar para o povo: vou dar glória a Deus. Nunca gostei disso. Eu sempre gostei de eu mesmo dar meu glória a Deus. Se você não dá, será um problema seu. Só que o Senhor me ensinou algo interessante. Você vai entender. Eu falei: dá um glória a Deus para mim. Vocês devem. Você vai entender. Pastor Jeremias, só salva, vem aqui. Eita glória. É forte que Deus vai nos ensinar nessa noite. Pode ser um pouquinho mais rápido? Caiu um negócio aí, né? O Senhor é Deus. Você entendeu isso aqui? Eu não precisei olhar para ele. A minha voz buscou ele aqui. O poder da tua voz, quando você dá um glória a Deus, ele sobe, que ele atravessa os céus e ele chega no trono do Senhor. Então não deixe de glorificar o Senhor nos cultos como esse, irmão. Não deixe de adorar o Senhor, sabe por quê? Não vai vir para mim o teu glória, ele vai subir. Quando eu falei para mim, ele veio para mim porque eu falei para mim. Só que quando você direciona para o Senhor, ele sobe. Eu falei: pastor Jeremias, vem aqui. A voz foi até lá e ela trouxe ele aqui porque ela tem poder. Ela não sai vazia. Nós somos a imagem e semelhança. Quando você glorifica, ele chega. Você pode ter certeza. Então aprenda, irmão. Glorifica o nome do Senhor, independente da circunstância, independente de quem estiver aqui. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Posso fazer um apelo? Deus maravilhoso. Tem alguém nessa noite que precisa e quer se reconciliar com o Senhor? Ou que não aceitou ainda e precisa aceitar o Senhor Jesus? Vem aqui à frente. Deus. Marília, prepara mais um louvor. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não quero que Deus abençoe a todos.
Enquanto a irmã Marília for louvar, vai conversando com o Senhor. Sim. Vai adorando Ele aí no teu